Ótimo. Bom, Vitor, e os alunos que aparecerem futuramente ou que assistirem também essa aula gravada. O assunto dessa aula vai ser trabalhado uma recapitulação da última aula e dando continuidade ao tema escolhido. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Pronto. Vitor, você está vendo o meu rosto e está vendo a tela? E está vendo o que está escrito aqui a última aula? Tô vendo. Então, perfeito. Eu preciso do seu feedback, o seu auxílio aí para ver se está tudo certinho, então. Então, vamos lá. Você teve na última aula, então, na primeira aula que a gente teve aqui presencialmente, que foi o período de acolhimento, e nessa época a gente estava sem uma previsão de como ia acontecer as aulas, se elas iam de fato serem híbridas, ou seja, com vocês vindo dias, semana sim, semana não, ou se seriam completamente remotas. Como a pandemia avançou e o nosso governador optou pelas aulas só remotas até segunda ordem, a gente vai ter que dar uns passos atrás. Por questões de segurança, conversando com a direção, a gente não vai poder trabalhar com as abelhas agora, porque vocês vão trabalhar sozinhos. Então, vocês vão precisar da minha presença para a gente resolver isso, trabalhar este assunto junto. E aí, eu discuti com os alunos que me deram feedback, e o segundo assunto mais escolhido foi o assunto do universo, que é este tema aqui que a gente vai trabalhar. Nós vamos mergulhar sobre assuntos como por que é possível ter a vida na Terra e como que a gente pode fazer para habitar outros planetas, o que são exoplanetas, como que é a vida, por exemplo, é possível ter vida em Vênus, ou por que não? Quais são as condições para viver em Mercúrio, ou que existem em Mercúrio? O que é o cinturão de asteroides, o Big Bang, vários assuntos envolvendo o tema universo. Tá bom? Mas para isso, para a gente começar a trabalhar sobre este assunto da astronomia, que é basicamente que tem como base a ciência, a gente precisa recapitular o que é ciência. Primeiro, a ciência é um processo sistemático, mas, professor, o que é sistemático? Quando já ouviu chamar alguém de sistemático? Quando é tudo muito certinho, muito passo após passo, sem misturar uma coisa com a outra, sem fazer bagunça. E nisso, é nesse pilar de ser sistemático, de ser passo após passo, que a ciência se pauta, que a ciência existe. Para você ser um cientista, você precisa ser, a princípio, uma pessoa curiosa. Está entrando alguém aqui? Peraí. Deixa eu ver. Bom, continuando. Então, para você ser cientista, você precisa ser uma pessoa curiosa, que tem vontade de aprender, vontade de descobrir novas coisas. E com isso, mais alguém chegando? Pessoal, a aula está sendo gravada, estou dando para quem chegou agora. Sejam bem-vindos, eu estou trabalhando o assunto de eletiva 1, sou o professor Marcelo, quem não me conheceu. Estou fazendo uma recapitulação da primeira aula, que foi trabalhado com a ciência, e o tema escolhido, que foi o universo, que a gente vai começar a falar logo em seguida. Então, continuando, para você ser uma pessoa que queira ser um cientista, trabalhar com ciência, a princípio, você precisa ser uma pessoa curiosa, com vontade de aprender e com capacidade de observação. Não ser aquelas pessoas acostumadas com o mundo, nada chama atenção para elas. Não. Tem que ser uma pessoa que gosta de agachar e olhar uma formiguinha andando, por que ela está fazendo isso, não aquilo, olhar para o céu e pensar por que as coisas são assim. E
E nesse princípio é que a ciência se pauta. A base da ciência é a observação. Como vocês estão vendo aqui no slide, ela tem etapas. Da mesma forma que para fazer um bolo, você precisa seguir etapas, seja colocar a quantidade certa de farinha, untar a forma, pré-aquecer o forno, esperar esfriar o bolo para depois desenformar, coisas assim. A ciência também vai funcionar neste processo. Primeiro de tudo, um cientista precisa observar. Olhou alguma coisa e ficou curioso sobre ela. E aí ele faz uma pergunta. Por que algo é assim? Vamos dar um exemplo de um vídeo que eu postei no grupo logo depois da última aula, que foi um vídeo trabalhando sobre como que funciona a eletricidade na água. Por exemplo, se eu tenho uma água pura e uma água cheia de sal, qual que vai conduzir mais eletricidade? É a água que conduz a eletricidade ou é a água com sal que conduz a eletricidade? Ou é só o sal que conduz a eletricidade? Então, eu tenho a observação e faço essas perguntas. Então, a partir da pergunta, eu vou para essa terceira parte aqui, que é a hipótese, que nada mais é do que um chute, uma tentativa de descobrir, antes de mais nada, só na sua lógica, por que aquilo acontece. Então, pensando numa água com sal, eu quero saber se aquilo acende uma lâmpada. Então, imagine, eu vou pegar uma lâmpada, ligo ela em uma pilha e 2 fios. Se eu juntar esses 2 fios, a lâmpada vai acender. Mas se eu separo, a lâmpada apaga. Aí eu vou pegar esses 2 fios e vou colocar dentro da água. A água seria a ponte ligando esses 2 fios. Beleza. Só que eu estou achando que não é a água que produz eletricidade, mas é a água junto com o sal que vai produzi-la. E aí eu vou, então, agora fazer um experimento baseado nessa hipótese, que é a água mais o sal que produz eletricidade. Beleza. Eu preciso de ter um controle. Primeiro eu vou pegar, imagine, uma água pura, só água. Depois eu pego um vidro só com sal, encho ele de sal. E terceiro, eu pego uma água e misturo bastante sal nela. Tenho 3 coisas. Então, vamos tentar descobrir se é água pura que produz eletricidade. Pego o fio, que está ligado a uma fonte de energia e uma lâmpada, e vejo se acende. Na água pura, não acendeu nada. Tiro o fio e coloco na água, ou melhor, coloco no vidro que só tem sal, para ver se o sal conduz eletricidade. Também a lâmpada não acendeu. Tiro, e agora eu vou para o outro vidro, que aí eu coloquei a água e misturei com sal, bastante sal. Coloquei, opa, acendeu. E aí eu concluí a partir deste meu experimento que nem a água pura, nem só o sal conduz eletricidade, mas sim a água dissolvida ou melhor, o sal dissolvido na água. Opa, então aí eu já tenho uma resposta para a minha pergunta inicial, baseada na minha informação. É a água com sal que produz eletricidade? Sim. Não é a água sozinha, nem é o sal sozinho. É os dois juntos e dissolvidos. O sal dissolvido na água. Beleza. Concluí meu experimento e agora eu fiz a análise, como eu já disse para você. Feito isso, eu segui cada etapa do processo científico. Primeiro eu observei, depois eu fiz uma pergunta, depois eu criei uma hipótese, que é um chute. Como eu disse, é a água sozinha que produz eletricidade? Aí eu vou e faço um experimento e concluo que não. Analiso isso e concluo que é a água junto com o sal que vai conduzir eletricidade. Beleza. Então, se eu tomar um choque pisando na água do mar, eu vou sentir muito mais choque do que se eu tomar um choque pisando numa água de piscina normal. Então, beleza. Aí, a partir disso, a ciência vai construindo. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Não. Então, fechou. Qualquer dúvida pode me interromper no processo que eu estou falando também.
como eu disse, então, a gente fez um breve resumo da última aula, e agora a gente vai para o tema escolhido, que é o assunto do universo. Gente, como eu disse, o primeiro tema escolhido não foi possível, não vai ser possível trabalhar agora, por conta das aulas remotas. O primeiro tema escolhido foi o assunto das abelhas sem ferrão, e eu preciso de ter vocês serem supervisionados por mim para trabalhar este assunto. E como as aulas vão continuar remotas até o governo decidir, eu optei para não ficar parado com o segundo tema mais escolhido, que foi o universo. Beleza. A Terra, dentro do contexto do universo, é um grãozinho de areia, não é um nada, porque tem milhões, bilhões de estrelas. E pensar que o Sol é uma estrela e tem um monte de planeta ao redor do nosso Sol. Imagina se cada estrela, metade dessas estrelas tiverem um sistema de planetas ao redor dela, a quantidade de outros planetas que existem. E aí o ser humano, desde sempre, fica olhando para o céu e encantado com aquilo. Já criaram, antes acreditavam de forma mitológica que o céu era vinculado aos deuses, como os egípcios, eram também os gregos, os indígenas aqui atribuíam divindades às estrelas, de tão encantado que o ser humano é com o céu. E, além de tudo, o céu foi fundamental para as colheitas. O período, antigamente, não tinha calendário. Então, as pessoas se localizavam no tempo olhando a posição das estrelas. Que no inverno, a gente observa que tem uma determinada padrão, existe um determinado padrão de estrelas, de constelações. Já no verão, tem outros. E assim vai. Então, os antigos sabiam qual época do ano estavam pela posição das estrelas no céu. E, enfim, e aí, dentre vários temas que a gente vai trabalhar, eu gostaria de começar pensando de quão especial e quão raro a Terra é neste universo todo. Será que é possível a gente um dia viver em um outro planeta? Agora que a gente está num contexto de pandemia, eu vi uns canais falando, será que para a sobrevivência da nossa espécie será importante a gente habitar, colonizar outros planetas? Por que Marte é um dos planetas mais promissores para o ser humano começar a morar lá? E quais são as condições? E tem um termo que é muito usado, chamado de exoplanetas. São planetas parecidos com a Terra, em outros sistemas solares. E por que os cientistas atribuem essa característica de ser habitável pela nossa espécie? Quero que vocês entendam que o ser humano é uma espécie, como todas as outras que vivem aqui, extremamente frágeis, precisa de condições muito específicas para a gente viver. Pensa, se tira a gravidade, que faz a gente ficar aqui no chão. Como que a gente sobreviveria? Se não tem gravidade, a Terra não está puxando mais a gente para o chão. Então, se eu desse um pulo, um empurrão na parede, eu ia parar lá do outro lado, ou sairia pela atmosfera, se eu pulasse, porque não ia ter nada me fazendo voltar para o chão. É uma coisa muito importante a se pensar. E se não tivesse atmosfera, não tivesse ar respirável? Ou mesmo, se altera a quantidade de oxigênio, mesmo que seja pouca, pouca concentração que existe de oxigênio na nossa atmosfera, diminui ainda mais. Nós morreríamos por falta de ar sufocados. Ou se a atmosfera fosse um pouco mais escura, não ia entrar luz, as plantas não iam desenvolver, e os animais que a gente se alimenta, ou as plantas que a gente se alimenta, não sobreviveriam, porque as plantas são a base de tudo. A vida na Terra é algo muito específico, precisa de condições bem delicadas para a gente viver. Se o Sol fosse mais próximo, daria ruim, porque seria muito quente. A gente só consegue viver numa faixa entre, talvez, em casos extremos, tem gente que vive lá no norte do planeta, na Sibéria, por exemplo, que chega a menos 30 graus e está vivendo no limite. E o máximo que a gente consegue sobreviver talvez seja um calor de 50 graus.
Então, veja que isso é uma faixa muito estreita, de menos 30, que já a gente está quase morrendo se não tiver equipamento, e mais 50 também, que a gente morreria praticamente se não tivesse um equipamento. Sei lá, um ar-condicionado ou ventilador. Estão me acompanhando? Sim. Então, tá bom. E aí, só que nos outros planetas, a variação não é de menos 30 graus ou mais 50 graus. A variação é de menos 400 graus ou menos 600, ou melhor, menos 100 graus, menos 200 graus e mais 1000 graus, porque está muito perto do Sol, está muito longe do Sol. Lembrando que a menor temperatura que é possível existir é menos 256 graus, que é o zero absoluto. Mas o calor pode ser infinito, mais 6.000 graus, mais 7.000 graus. Então, é impossível o ser humano viver em planetas que são tão quentes ou muito frios. Passou disso, a gente já não consegue sobreviver. Beleza. Então, se eu te solto no universo, ou melhor, fora da Terra, ninguém vai sobreviver. Não tem vida que a gente conheça que sobreviva fora da Terra. E a gente fica sempre tentando entender por que será que vai existir vida fora da Terra? E aí o ser humano, as pessoas ficam tentando buscar no universo, através dos telescópios e aparelhos para observar o céu, quais planetas possuem características próximas da Terra, que são os chamados exoplanetas. Vamos falar um pouco sobre isso. Quais são as condições para que exista vida aqui na Terra? E, em contrapartida, por que a gente não encontra vida, a gente não conseguiria sobreviver em outros planetas? Deixa eu só encostar a porta por causa do barulho lá fora. Então, continuando aqui. O nosso sistema solar, ele é organizado didaticamente a partir do Sol. E nós temos aqui uma ilustração que representa os planetas que são nossos irmãos, nossos vizinhos. Começando perto do Sol, a gente tem o primeiro planeta, que é chamado de Mercúrio. Mercúrio é um planeta extremamente quente e é composto basicamente de ferro. E é muito, muito, muito quente na sua superfície, porque ele está bem próximo do Sol. Já o próximo planeta, Vênus, é um planeta que também está muito próximo do Sol e tem uma erupção, um movimento no interior do seu planeta muito grande, gerando bastantes erupções e gases tóxicos na sua superfície. Dizem que lá, através dos telescópios e aparelhos, que a atmosfera lá é meio esverdeado pela quantidade de gás cloro com metano, algo impossível de se viver, porque a atmosfera é tóxica e o calor também é muito alto, porque ele está próximo do Sol. Lembrando que ele é o segundo planeta mais próximo do Sol, Vênus, tá? Mais um pouquinho mais distante, a gente encontra a nossa casa, a Terra. Ela, sim, está numa zona chamada de habitável. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Após a Terra, temos Marte, que é o planeta, assim, que hoje é o mais olhado sobre... Possivelmente, o homem vai ser o primeiro planeta a ser colonizado. Tem grandes promissões, é bem provável que isso aconteça. Existe uma empresa chamada SpaceX que está fazendo um esforço enorme para desenvolver tecnologias para habitar este planeta, e eu vou falar sobre as condições para que isso possa acontecer também, para a gente morar em Marte, quem sabe um dia. E aí, esses 4 planetas são chamados planetas rochosos, que são planetas que têm solo rochoso, é pisável, conhece que se dá para andar, entre aspas, se a gente fosse até lá. Logo em seguida, dos planetas rochosos, que é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, nós temos um chamado de cinturão de asteroides, que é um escudo protetor, e na formação do nosso sistema solar fica um monte de asteroides que ficam circulando ali. E aí é uma separação
que existe entre os planetas rochosos para os próximos agora, que são chamados de planetas gasosos, porque ele é basicamente composto por gases, só tem atmosfera, não se sabe se é possível pisar nesses planetas ainda. Não se conhece o interior deles. Então, o primeiro, Júpiter, que é um planeta enorme, muitos dizem que ele estava muito próximo de ser um Sol, a gente vai falar isso depois, por que isso. Seguido, um famoso Saturno com seus anéis, então também um planeta rochoso, Urano e Netuno. São planetas que estão mais distantes do Sol, por isso bem frios, ao contrário de Mercúrio e Vênus. A gente vai desenvolver e vai falar sobre esses assuntos, por exemplo, se a gente cair em Júpiter, o que aconteceria? E outros assuntos mais nas próximas aulas. Então vamos continuando. A Terra é um planeta especial porque ela está na chamada de zona habitável. Vocês estão vendo essa faixa verde aqui? Essa faixa verde significa que não está nem muito próximo do Sol, ou seja, torrando de calor por causa do Sol, nem muito longe do Sol, que aí já começa a ficar muito frio para a vida acontecer. Essa zona habitável aqui, vocês estão vendo que possuem 2 planetas nessa faixa, que é a Terra e no finalzinho dela, Marte. Isso deixa Marte numa condição de possível vida, porque, não, como eu disse, ele não está muito próximo, ou seja, muito quente, nem está muito longe, então ele não é muito frio. Então, só ele, além da Terra, encontra-se nessa faixa de zona habitável de distância proporcional ao Sol. E aí os cientistas ficam buscando outros sistemas solares em na nossa galáxia, em outros sóis, para ver se existem planetas nessa região, que é o princípio, é a primeira etapa para a gente ter um planeta parecido com a Terra. Então, é ter uma quantidade de calor suficiente, nem muito baixo, nem muito quente. E aí, outro requisito que é muito importante, entra agora a atmosfera. A atmosfera, ela é fundamental para, como eu disse, para a gente respirar. Sem atmosfera com gases respiráveis, seria impossível. E, além disso, a atmosfera ela é importante para conter a radiação do Sol. Não sei se vocês já ouviram falar, mas deveriam, se não, dão uma olhada na internet sobre a camada de ozônio. A camada de ozônio é um gás, é uma camada de gás que é responsável por filtrar parte da radiação ultravioleta que o nosso Sol libera. Lembrando que o Sol não é responsável só para produzir, ele não só produz calor, ele produz também uma radiação que é letal para a nossa vida. E é a atmosfera que reflete parte dessa radiação mortal ou absorve e elimina essa radiação. Por quê? Por que essa radiação é mortal? Porque ela é um raio, como se fosse um raio-x. Quando vocês vão tirar raio-x, não sei se vocês já viram, mas a pessoa que vai tirar raio-x corre para trás de uma salinha de chumbo para se proteger, porque ela ia ficar exposta todos os dias àquela quantidade de raio-x. O que acontece? Ela destrói os raios, a radiação destrói o nosso DNA. E o DNA é o responsável é a receita da nossa vida. Todas as células possuem DNA, e se o DNA estraga, dá câncer ou a gente morre. Então, a gente tem que preservar o nosso DNA, que é a essência da nossa espécie. Beleza, então a atmosfera é importante para a gente respirar e para proteger também dessa radiação letal que o nosso Sol solta. Todo Sol solta. Beleza. Um outro requisito, então, como eu estava falando, o Sol é perigoso, mas o nosso Sol, apesar de ser perigoso pela radiação que ele produz, ele é estável. O que isso significa? Ele não dá erupções gigantescas ou aumenta do nada o seu calor, ou diminui o seu calor como uma estrela instável. Lembrando, gente, que o Sol é uma estrela como qualquer outra estrela que a gente olha para o céu. A diferença é o tamanho do nosso Sol e a composição dele. O nosso Sol ele tem basicamente hélio e hidrogênio,
e que por fusão nuclear acontece a produção desse calor. E aí, sendo o Sol estável, a vida fica mais fácil de existir. E o nosso Sol é um deles. Beleza. Então a gente tem, para existir a vida, a zona habitável, está na faixa de zona habitável, ter também um Sol estável e ter também uma atmosfera que nos protege e nos faz respirar. Mas aí tem outro ponto. O interior do planeta também é fundamental. A Terra tem um interior que ele é vivo. Como assim vivo? No sentido dele estar ativo. Dentro do nosso planeta, nós temos diferentes camadas, como está explicado aí nessa imagem. Tem o manto, tem o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo interno, a parte mais profunda da Terra, é composta basicamente de ferro, e esse ferro tem um movimento. E esse movimento do ferro líquido, junto com a parte do ferro sólido que existe dentro do interior do nosso planeta, por conta das altas pressões, desenvolve um campo magnético. O que é um campo magnético? É como se fosse um ímã. O ferro atritando lá no interior do nosso planeta forma um ímã gigantesco, mas gigantesco. Isso forma um campo magnético que se torna um escudo para a gente. Eu vou mostrar na próxima imagem. E outro ponto importante é a presença de ter lava, magma, debaixo da Terra, se movimentando. Por quê? Porque o movimento dessas lavas que produzem solo, que produz novas ilhas, que fazem com que a Terra continue viva, em movimento, as placas tectônicas se mexerem. E também a quantidade que essa lava mexe. Que esse manto, que é a parte laranjada, for muito ativa, movimentar muito rápido, vai dar ruim, que aí vai ter vulcão demais. Então vamos voltando aqui. Essa imagem em azul é representada o campo magnético da Terra. Pela movimentação lá do interior do núcleo, nós temos aqui, então, a formação deste campo magnético, que é um escudo para a radiação solar também. Então, não só a atmosfera nos auxilia dessa radiação mortal do Sol, como também este escudo magnético que é produzido pelo interior da Terra. Lá em Marte, por exemplo, esse núcleo está morto. Ele não se movimenta mais. Então, esse ímã já era, não existe. Então, a radiação do Sol chega lá matando. Diferente da Terra, que ainda tem esse campo de força que nos protege. E, além disso, o magma, a lava debaixo de nossos pés, que estão movimentando as placas tectônicas e gerando vulcão, ele não é extremo. Se fosse um movimento muito exacerbado, muito alto, a lava movimentando loucamente lá embaixo, geraria muita atividade vulcânica. E vulcão ia aquecer muito a nossa superfície, como também produziria quantidade enorme de gases na atmosfera. Se vocês já viram um vídeo de vulcão em erupção, libera muita fumaça. E não é uma fumaça transparente, bonitinha. É uma fumaça tóxica e escura. E que, se produzido muito, vai escurecer a nossa atmosfera e nisso vai acabar a vida, porque a gente precisa de luz do Sol para viver. Então, recapitulando tudo o que é preciso para o básico, para que a gente consiga sobreviver e por que deixa o nosso planeta tão especial em relação aos outros. Primeiro, a gente deu a sorte, entre aspas, dele estar na zona habitável. Nem muito longe, nem muito frio. Nem muito quente, nem muito frio. Segundo, a Terra tem uma gravidade suficiente para conseguir segurar os gases na atmosfera, não permitindo que eles se dispersem. E isso permite que esses gases... não só isso. Primeiro, tem a atmosfera. Segundo, tem que ter uma atmosfera respirável, né? Tem que ter oxigênio e gases também que nos auxiliam a reter essa radiação do Sol. Então,
A atmosfera é algo também muito importante e muito específica. Não pode ser qualquer atmosfera também. Uma atmosfera cheia de gás carbônico, a gente morreria. Beleza. O nosso Sol é estável além disso. Ele não é imprevisível até certo ponto. Então, ele produz sempre a mesma quantidade de calor. Então, isso deixa a gente bem equilibrado. E dentro do nosso planeta está vivo. Então, o núcleo está em movimento e produz o campo magnético. E a atividade da lava, do manto, o movimento do manto, que é a lava, né, se movimentando, ele não é muito alto, não é extremo. Então, a quantidade de vulcões são equilibrados, permitindo que a vida continue na Terra. Então, essas foram algumas das condições que eu queria demonstrar para vocês de como que a Terra é especial e tudo isso foi descoberto, essas informações, a partir do método científico, da ciência, que foram consultando e pensando em outros planetas, porque que a Terra é assim e o outro não é assim. Ficou claro para vocês? Sim. Tem alguma dúvida? Não. Eu vou deixar aqui aberto Claro, não tenho nenhuma dúvida. Então tá bom. Eu vou deixar aqui aberto também, caso alguém, se surgir alguma dúvida, vou ficar aqui até as 10 horas. Lembrando que nas próximas aulas a gente ainda vai continuar falando sobre este tema. A APC, que vai chegar para vocês ainda, eu acredito, vai começar a trabalhar agora o tema de universo. Então, vai pegar esses assuntos que eu falei para vocês hoje, como também as próximas informações trabalhadas. Serão trabalhadas, aliás. E aí a gente vai ver sobre assuntos como, e se a Terra parar de girar? O que vai acontecer? Vocês têm... se a gente cair lá em Júpiter, onde só tem gases lá, como que poderia ser a vida lá? E na próxima aula, eu vou ver com vocês como que a gente pode fazer para habitar Marte. Porque tem muita gente falando sobre habitar Marte, colonizar Marte. Então, o que a gente precisa para morar lá? Vocês teriam coragem de ir para lá e morar? Eu não animava, não. Mas tem muita gente disposta a fazer isso e para trabalhar nisso. E a gente vai ver estes assuntos. Tá legal? Ok. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já finalizei a PC2 e eu queria saber como que eu faço para te enviar, porque eu não estou em Campo Grande, eu estou em outra cidade. Tira uma foto. Eu posso enviar pelo WhatsApp? Pode. Eu mandei, você viu no grupo lá, né? Tem o meu número lá. Manda por lá. Tira uma foto e envia por lá. Aí se eu não tiver... Deixa eu te falar outra coisa. Você pode me passar seu número aqui, porque lá no grupo, é minha mãe que dá adicionada no grupo, não é eu. Aí para ela ficar me passando as mensagens fica um pouquinho difícil. Beleza, vou te passar aqui. Eu vou copiar aqui para não ter erro, tá? Rapidinho. Tá. Ai, professor. Oi. Eu também não vou estar aqui nos próximos 8 dias. Aí você pode fazer igual a Maria Eduarda. Você tira a foto e envia para mim as suas atividades que foram feitas, tá bom? Vou copiar agora o meu e-mail e vou colocar aí, ó, no chat. Aí, ó, esse aqui é o meu e-mail e o meu celular, eu não sei ele ainda de cabeça, que eu troquei o chip agora, mas espera aí. Vou colocar aqui também. De novo. É que hoje à noite eu vou ir dormir na casa de uma pessoa e depois no outro dia eu vou para outra cidade. Tranquilo, tranquilo. Mas aí se tiver internet, aparece aí. A princípio, toda segunda-feira, às 9 horas, a gente vai ter aula, tá? Continuando esse tema sobre o universo. Aqui embaixo, ó, no chat, abaixo do meu e-mail, eu coloquei meu número de WhatsApp.
que é DDD 67, né? 98218-3049. Aí, se vocês tiverem dúvida, vocês podem enviar por lá ou pelo meu e-mail também, que eu fico sempre de olho. Tá legal? Ok. Então tá, turma. Até a próxima aula e lembrando que eu estou à disposição para ajudá-los também, tá bom? Pode mandar um WhatsApp lá. 8218. Aí eu acho que eu adicionei. É. Então, beleza. Deixa eu... Aí você manda um oi lá que eu te adiciono também. Tá bom. Oi.